Você já ouviu falar em efeito manada? Será que tem alguma coisa a ver com ele ali? O que isso significa? A tendência de fazer o que a maioria está fazendo é um comportamento psicológico chamado de efeito manada. Nos investimentos, esse efeito geralmente afeta as decisões dos investidores e muitas vezes prejudica seus resultados. Quando o investidor vai com a manada, ele deixa de analisar o mercado por conta própria e tomar suas próprias decisões para copiar o que os demais estão fazendo. Isso gera reflexos no mercado financeiro. Adotar esse comportamento faz com que você possa perder dinheiro ou deixar de aproveitar grandes oportunidades. No Cafeína de hoje, vamos saber o que os analistas dizem a respeito e quais as dicas para não cair nessa armadilha. Vamos ver também quais foram os casos mais famosos, mas é claro que depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, você gosta de efeito manada? Eu, quando vejo um pernilongo, mato para dar exemplo aos outros. Não tem nada a ver com efeito manada. Você acha que um conta pro outro, e aí saem todos correndo? Ninguém estudou muito a comunicação do pernilongos, até onde eu sei, não sei. Qual é o coletivo de pernilongos? Momento cultural. Bando de pernilongos, não sei, vamos ver. De pernilongos? Enxame de abelhas. É nuvem. Nuvem? Nuvem pode ser para, de pernilongos. segundo o Google, pode ser para gafanhoto, para mosquitos e para pernilongos. Caraca. Está lá no coletivos do Michaelis Online, pode conferir. E esse foi mais um Momento Cultural. Como seres racionais, Sim. não deveríamos imitar o comportamento das pessoas à nossa volta. Sua mãe não falava, você não é todo mundo. Exato, pois é. O nome dado ao conceito do efeito manada vem exatamente desse comportamento típico de animais, que não tem esta caixola tão brilhante quanto a de Samidana debaixo desses cachos. Muitos vivem em bandos e se juntam para se proteger, para fugir de predadores. No nosso caso, tem alguém que está indo atrás de você? Tem algum predador à sua caça, Sammy Boy? Que eu saiba, não. Ou predadora? Também não, mas às vezes tem uns pernilongos. De qualquer forma, esse comportamento de manada está associado a períodos de maior estresse, maior volatilidade de mercado. É a lei famosa da oferta e procura. Quando muitos decidem comprar ou vender uma determinada ação ao mesmo tempo, mas não há demanda para atendê-los, o preço muda drasticamente, até que volte a ter um equilíbrio, né? Às vezes em outro patamar de preço entre compradores e vendedores. Mas qual é o efeito manada mais recente que aconteceu no mercado financeiro? Tem analista que se divide, por exemplo, sobre ter havido ou não um efeito manada no caso da absolvição, da anulação das condenações do ex-presidente Lula pelo ministro do STF, Luiz Edson Fachin, quando naquele momento, após aquela decisão, a bolsa caiu 4%, o dólar chegou a 5,77, o turismo ultrapassou de R$6 e por aí vai. Então, esse foi um ponto onde alguns analistas divergiram. Pô, aquilo pode ser considerado efeito manada? Não pode? Por exemplo, o estrategista-chefe da Levante Investimento, que é o Rafael Bevilacqua, que a nossa equipe conversou, o mercado já estava se deteriorando com a interferência do Bolsonaro na Petrobras, na Eletrobras e no Banco do Brasil. E parte dos acionistas destas estatais decidiram se desfazer dos papéis, o que afetou o preço das ações. Também, recentemente, as ações da resseguradora IRB Brasil tiveram uma alta de quase 18% após a criação de um grupo de investidores brasileiros chamado Short Squeeze IRB, que tentava replicar o caso GameStop no Brasil. Mas nas duas situações foram movimentos premeditados, orquestrados de investidores, ainda que de pequeno porte, para fazer os preços das ações variarem fortemente em uma direção, nesse caso, subirem fortemente. O efeito manada geralmente acontece quando há um comportamento irracional do mercado. Não precisa ir muito longe para pegar mais exemplos. Faz um ano, mais ou menos, a gente teve aquele auge do pânico dos investidores em relação a quais seriam os efeitos do coronavírus na economia. Muita gente se desesperou, vendendo praticamente tudo que tinha de ações e os mercados despencaram no mundo inteiro. Para quem não se lembra, aqui na B3, a Bolsa Brasileira, tivemos 6 circuit breakers,
que é quando as negociações são suspensas devido à alta volatilidade, na verdade, de queda dos papéis. Foram mais paralisações do que na crise de 2008, outro forte momento de efeito manada nos mercados. Na época foram 5 circuit breakers em pouco mais de 3 semanas. Tem também o famoso Joesley Day, como ficou conhecido, dia 17 de maio de 2017. No dia seguinte às revelações dos áudios de Joesley Batista com o então presidente Michel Temer e o então senador Aécio Neves, o mercado amanheceu sem saber se o governo cairia. Com o pânico instalado no mercado, o Ibovespa teve a maior queda em cerca de 9 anos e o dólar, a maior alta na época, em 14 anos. Segundo o diretor financeiro da Com Dinheiro, Felipe Ferreira, quando o risco no mercado aumenta, é comum a fuga de investidores de ativos de risco para os mais seguros. E quando vários investidores buscam enxugar a carteira de risco ao mesmo tempo, isso gera o efeito manada. E esse efeito, às vezes, é potencializado por investidores em fundos que operam com um mecanismo chamado stop loss. Uma tradução livre seria interromper o prejuízo. Funciona assim: quando você compra uma ação, você pode colocar um limite de perda. Então, se você colocar um limite de 5% de queda, por exemplo, a sua corretora vende a ação automaticamente se atingir o patamar estipulado. É uma espécie de colchão de proteção, mas quando há um comportamento irracional do mercado, o stop loss pode acabar ampliando isso. Porque pensa que está em queda livre, passou ali e vende. Então não é necessariamente, se bateu 100 você manda vender, você vai conseguir vender por 100. Às vezes você vai mandar a ordem, mas vai fechar por 99. E aí acaba, se muita gente fizer isso, gerando um efeito dominó, jogando a queda ainda mais para baixo, né? Fica mais profunda a queda. Além disso, muitos fundos operam com um limite de perda e de volatilidade, e os gestores não podem desrespeitar o mandato do fundo. Então, são obrigados a executar as vendas, mesmo que com prejuízo e a contragosto. Bateu aquele limite, tem que executar. E é óbvio que uma queda muito grande da bolsa apavora os investidores iniciantes. Então, parte deles também acaba se desfazendo das suas ações, mesmo que com prejuízo. Vira um ciclo vicioso e principalmente irracional. E esses são momentos em que você deve ter cuidado, refletir, respirar fundo antes de tomar qualquer decisão em relação à sua carteira. O analista da Easy Invest, nosso conhecido e querido José Falcão, disse que se você está bem alocado, diversificado e com uma exposição na bolsa que condiz com o seu perfil de investidor, essas circunstâncias não justificam sair vendendo desesperadamente as ações. Se você acredita no fundamento da empresa que investe, não é do dia para a noite que vai mudar. Segundo o analista, o que você precisa fazer é ter proteções na carteira, e isso é uma coisa que só a diversificação proporciona. Pode ser com dólar, com ouro, depende muito do seu perfil, mas caso você tenha se exposto excessivamente na bolsa, aí sim vale a pena ajustar a posição para níveis adequados, pertinentes, levando em conta o seu horizonte e o seu objetivo. E vale sempre ter uma reserva de oportunidade, né? Se você tem um perfil mais agressivo, para ir às compras quando tá todo mundo, digamos assim, desesperado. É aquela velha máxima: compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Tem também o efeito contrário, quando o preço de uma ação foge dos seus fundamentos e as pessoas continuam comprando porque não querem perder a festa. As ações da Tesla, por exemplo, são vistas por alguns analistas como um caso. Apesar de muitos dizerem que os preços estão desproporcionais e descolados da realidade, eles continuam subindo vertiginosamente desde 2019. Ainda que tenha ocorrido a correção entre janeiro e março desse ano, quando as ações caíram de 880 dólares para 563, o que significa 36% de perda em 2 meses, elas voltaram a disparar. Os papéis subiram quase 150 dólares em apenas 3 dias e passaram já dos 700 dólares. Outro caso já citado aqui é o da GameStop, cuja ação saiu de menos de 20 dólares no começo de janeiro para quase 350 dólares no fim do mesmo mês. Surreal.
Os papéis chegaram a despencar depois para $40 em fevereiro, devolvendo quase toda a alta, mas uma nova disparada no começo de março levou o preço da ação para $265. Pensa numa gangorra. Impressionante o que aconteceu lá naquele caso. Tanto na Tesla quanto na GameStop, a gente pode falar que tudo foi potencializado por um movimento chamado short squeeze. Isso acontece quando os investidores estão vendidos, ou seja, apostam na queda, na baixa da ação. Só que o mercado sobe. Para limitar as perdas, para não perder dinheiro, o investidor tem que reverter a posição comprando a ação que ele está vendido, que em inglês o termo vendido significa short. Então, Dona, ele acaba meio estrangulado pela estratégia. Assim, ó, você está perdendo, você precisa compensar isso. Então você vai ao mercado. Agora, se todo mundo faz isso simultaneamente, questão de oferta e demanda, o preço sobe. Ainda mais se estivermos falando de um papel que não é tão líquido, não tem tanta gente aí com um determinado volume, um determinado número de pessoas, você consegue esse efeito de forma bastante significativa. Quando esse investidor compra a ação em que ele estava short, em que ele estava vendido, o que ele faz? Ele contribui para a alta do papel. É mais força de demanda, é mais procura no mercado. Como consequência, o próprio efeito manada em torno dele acaba sendo reforçado uma vez mais. Como a gente viu, o mercado de ações pode ser extremamente volátil, com momentos que parecem até armadilhas, principalmente para os investidores iniciantes, que não estão acostumados ou não passaram por esses momentos de sufoco. É por isso que você precisa sempre analisar o fundamento das empresas, precisa escolher papéis de companhias sólidas, confiáveis, tentar fugir ao máximo de casca de banana, tentar comprar papéis de empresas com as quais você se vê ficando 3, 5, 10, 15 anos. Analise isso com relação aos seus investimentos. E quando ocorrer uma forte queda em alguma ação do seu portfólio, porque cedo ou tarde acabar acontecendo no mercado, respire fundo, tenha calma e pense se o fato que está acontecendo é suficiente para mudar os fundamentos, a estratégia de longo prazo. Se tem racionalidade nesse movimento ou não. Às vezes, um movimento drástico é decorrente de uma notícia importante, de uma mudança na perspectiva da empresa. Sim. Então isso pode acontecer. A gente não está falando que a qualquer variação acentuada é efeito manada, não é isso? Mas existem alguns... Você investe numa empresa de correio, aí inventaram a internet, mudou o jogo. Sim. Não vai voltar a ser correio. O correio vai perder a função. Você investe numa empresa de vela, aí inventam a lâmpada, a luz elétrica. Você investe em cavalos, aí vem o carro. Bom, vocês já entenderam. Muito bem. Você gosta de temas assim, temas um pouco diferentes do que a gente trata normalmente, talvez? Eu gosto, e compartilhe, se inscreva no canal, faça aquela força, dê o like, e põe os comentários também. Mas eu não vou acabar o programa porque a gente não pode acabar sem saber o que aconteceu, sem chamar o nosso giro de notícias. Pela primeira vez, cientistas conseguiram fazer com que embriões de camundongos se desenvolvessem por um tempo relativamente longo fora do útero da mãe, em um útero mecânico. Os resultados da pesquisa, feita em Israel, foram publicados na revista científica Nature. No experimento, os camundongos foram concebidos naturalmente e ficaram no útero da mãe por 5 dias, quando foram retirados e colocados no útero mecânico, onde passaram mais um período. Os cientistas queriam descobrir o que acontecia exatamente após a implantação dos embriões no útero mecânico. Tempos difíceis para a Forever 21, a rede de lojas americana, que está em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, é alvo de ações judiciais aqui no Brasil. O motivo? O atraso no pagamento dos aluguéis das lojas dos shopping centers. A Justiça do Rio de Janeiro deu um prazo de 30 dias para que a marca deixe o espaço que ocupa em um shopping em Botafogo. Há ainda mais 2 processos por inadimplência de aluguel. E os cofundadores da varejista de moda da Fit anunciaram que estão deixando o comando do negócio. O presidente da empresa, Philippe Pauwels, e o diretor Malte Huffman permanecem na companhia até o início do segundo trimestre. Em carta publicada no LinkedIn e divulgada para a imprensa, a saída de ambos foi justificada por razões pessoais.
Depois do giro de notícias, vamos ver como foi o desempenho das ações na bolsa, o fechamento do mercado. O Ibovespa fechou em alta de 0,65% e mais de 113 mil pontos. As maiores altas do dia foram registradas por Sul América, JHSF e Cosan. Já as maiores baixas por Hapvida, Intermédica e Eneva. A moeda americana também avançou e encerrou o dia cotada a R$ 5,70, uma alta de 0,23%. E com este programa muito curioso, diferente, você estava bem humorado. Sempre. Eu estava aqui trajado como se estivesse pronto para ir para Capri. Estamos sentindo com uma roupa Faltou só grega. o short de linho. Hoje mas, você não ó, está uma com calça- seus óculos Juliettes, não estão hoje? Não estão. Mas o Zanuto faz esse efeito aí, né? Zanuto, Juliette. Tchau. Tudo bem. Chega. Ah, então tá bom, tá legal.